prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite que me foi feito pela Alexandra e agradeço também a Alexandra essas palavras generosas que ela disse a meu respeito, né? Eu tenho muito orgulho de ter, como ela disse, ter sido chefe dela. Eu que a levei, a convidei para trabalhar na Editora Abril na vez de São Paulo, depois ela saiu, me deu as costas, me traiu, mas depois houve uma reconciliação, eu convidei-a novamente e ela ficou até agora. E a Mônica Bergamo, que vocês certamente conhecem e sabem quem é, grande colunista do jornalismo brasileiro hoje, grande colunista da Band News também. Eu tive também a honra de ser chefe dela. Ela praticamente começou a trabalhar comigo. Eu me lembro, no curso Abril, semelhante a esse aqui, salvo engano, 88? Talvez tenha sido em 88 que ela fez, e eu fui lá um dia no curso, dar uma palestra, e eu me lembro que ela já tinha essa característica que ela guarda até hoje, que é falar sem parar. Isso é muito bom, porque é só soltar o microfone, não precisa fazer nada. Mas nos pediram para falar sobre entrevista e técnica de entrevista. É uma coisa óbvia, mas acho que tem que ser dita, que no jornalismo, né, o fundamental é a reportagem. Não é edição, não é direção, não é nada, é a reportagem. E dentro da reportagem, o mais importante é a entrevista, porque tudo que você apura é através de entrevistas, seja uma entrevista pequena, curta, por telefone, por WhatsApp, ou presencial ou não, ou seja, uma entrevista, um depoimento longo. A gente tem que conviver com a entrevista em toda a nossa carreira. Eu costumo dizer que os momentos mais felizes da minha longa carreira profissional, iniciada quando certamente nenhum de vocês na plateia tinha nascido, porque já há uns 40 anos, né, ou mais, foi o período que eu trabalhei na revista Playboy, que eu até estava comentando com o André Petri. Acho que é bom explicar o que é Playboy, porque as pessoas não sabem mais. É uma revista de saudosa memória. Playboy foi uma revista importantíssima na imprensa internacional, com a edição americana, e foi uma revista importante aqui no Brasil também. Não só pelas maravilhosas, quase sempre, mulheres que ela apresentava, mas também por textos de ficção exclusivos que ela publicava, e, em grande parte, pelas entrevistas longas, aprofundadas, que foram iniciadas na edição americana, né? E que as outras edições internacionais, havia inúmeras, do Brasil acabou há alguns anos, né? Eram entrevistas muito lidas, de enorme repercussão, grandes, só com celebridades, com pessoas que eram notáveis em seu campo de atuação. E, como eu estava falando, eu tive o privilégio de ficar fazendo só isso, entrevistas para Playboy, durante um período de uns 2 anos, mais ou menos. Fiz mais de 20 entrevistas, que algumas delas levavam um mês para ficarem prontas, fiz com escritores como o Luiz Fernando Veríssimo, João Ubaldo Ribeiro, atores como o Lima Duarte, a Bruna Lombardi, políticos como Antônio Carlos Magalhães e outros. Eu fui um dos entrevistadores da Playboy. A Playboy teve vários. Não posso esquecer o Rui Castro, de quem eu sempre fui admirador, mas ele trabalhou em Playboy antes de mim, fez entrevistas magníficas. E a entrevista da Playboy, a brasileira, como a da americana, ela seguia um certo modelo, assim, tinha um manual que a gente
deveria seguir. É claro que os americanos eles dispunham de recursos e tempo para fazer muito maiores do que aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, quando a gente estava empenhado em fazer uma entrevista, tinha todas as condições de fazê-la da melhor forma possível. E tinha que começar com uma lição de casa, que era o seguinte: você tinha que preparar 150 perguntas para o entrevistado. Não sei se vocês sabem o que são 150 perguntas. Se eu for entrevistar você, por exemplo, não te conheço, foi um prazer, ou se for entrevistar você, eu tenho umas 10, 15 perguntas que eu vou fazer que diz respeito, tanto a você como qualquer outra pessoa. Agora, para chegar a 30, eu já tenho que fazer pesquisas. Né? Agora, para chegar a 150, nossa, se for um escritor, você tem que ler os livros dele. Se for político, você tem que examinar toda a carreira profissional dele. Se for um ator, você tem que, se você não assistiu às novelas dele, tem que tentar dar uma olhada em algumas. Né? E não só, você tem que fazer entrevistas prévias com pessoas que conhecem esse personagem para que você esteja preparado. E é esse o objetivo das 150 perguntas. Mas não é só para 150 perguntas. Se você for fazer 3 perguntas para um entrevistado, você tem que ter a mesma coisa para 150, que é o quê? Estar preparado. Estar preparado é fundamental. Estar preparado é você estudar antes, você ler. E quando você está preparado, seja uma entrevista longa, seja uma entrevista curta, acontece um efeito muito interessante. O entrevistado percebe que você se preparou. E ele fica, e a entrevista você toca muito disso na vaidade das pessoas, ele vê que você sabe o que ele fez na vida, você não vai perguntar coisa óbvia, se o nome dele é com 2 S ou com C cedilha, se ele nasceu em Salvador, nasceu em Curitiba, tudo isso você já sabe, essas perguntas óbvias você não vai fazer. E quando, logo no começo da entrevista, você faz umas referências de propósito, para mostrar que você se preparou, que você sabe diante de quem você está, você conquista algo fundamental para o sucesso de uma boa entrevista, que é ter a confiança do entrevistado. Quer dizer, ele tem que saber que ele está diante de um profissional sério que se preparou para ouvi-lo. Quando acontece o contrário, ou seja, quando você não se preparou, não tenha dúvida, o desastre é certo. A pessoa vai ser relutante no que vai falar, vai estudar uma palavra ou outra, porque não sabe o que você vai fazer daquelas declarações. Bom, eu citei algumas das muitas entrevistas que eu fiz para a Playboy, e estou usando a Playboy como referência, porque, para mim, foi, durante anos, o sinônimo das entrevistas bem feitas. Né? Infelizmente, naqueles anos em que eu estive lá, pouco depois, um pouco antes, a entrevista de maior repercussão e de melhor qualidade e de impacto que teve, infelizmente, não fui eu que fiz. Eu tentei, mas eu não consegui. Quem fez foi essa moça aqui. A Mônica Bergamo conseguiu uma entrevista com o Ayrton Senna. Você disse, Ayrton Senna, ele era uma celebridade, o maior ídolo do esporte brasileiro naquele momento, final dos anos 80. Né? Mas acontece que o Ayrton Senna ele falava sobre Fórmula 1, falava sobre esporte, falava sobre a carreira dele, mas ele não dava entrevistas de 2, 3 sessões para falar sobre a vida pessoal dele, para falar sobre as namoradas, para falar das coisas que passavam pela cabeça, ou para falar, como ela arrancou, que no fim de uma curva, de uma corrida, ele viu Jesus Cristo. E ela perguntou assim, mas Jesus estava lá. Ele falou todas essas coisas, mas como é? Acontece que o Senna não queria dar entrevista, ela ficou semanas
Melhor, meses de insistência. Ela ficava em cima do pai dele, que, de certa forma, organizava a agenda dele, e que dizia não, 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 não. Até que um dia ele disse assim, eu não aguento mais. E, com insistência, ela conseguiu. Como é que você conseguiu essa entrevista, Mônica? Bom, gente, boa noite já. A Maria está chorando aqui, vou chorar. Não, verdade. Na verdade, o André também foi meu chefe, ele sempre falava, Mônica, você não tem nenhum outro foro além dessa entrevista do Ayrton Senna, porque todo mundo... Eu tive essa sorte, esse azar de começar com uma coisa de um impacto grande, eu era bem jovem, e aí todo mundo lembrava dessa entrevista, então eu me matava, mas as pessoas só lembravam dessa entrevista. Foi 89, 90? 89. 89. Foi no ano da campanha presidencial que você também fez matéria, mas aí não era... Mas aí o que aconteceu? Então o Maranhão deu todas essas dicas e como eu tinha feito na Vejinha uma matéria que era tida como impossível, que era o Jorginho da Rua Cuba, que era um menino acusado de matar os pais, que era também... Isso você fez depois, então você está confundindo tua memória já. Não, foi antes. Foi. Não, mas o Maranhão achava que eu era jornalista. Não, eu sei o que eu tinha feito. Marlene Matos. Foi. Aí o Maranhão falava, você tem que fazer as missões impossíveis e etc. Tem até um episódio engraçado para contar depois. Marlene Matos, que era dona da Xuxa, entre aspas, era empresária da Xuxa. Pessoal, o título da matéria era isso, a dona da Xuxa, porque também era uma pessoa impossível de fazer. Bom, enfim, o Maranhão me deu essa missão impossível e todos os grandes jornalistas tinham tentado fazer o Ayrton Senna, né, Maranhão? Sim. O Rui Castro, o Juca Kfouri, todos. Ele falou, não, mas você vai conseguir. E aí, isso era uma coisa que hoje é mais difícil. Eu fiquei 6 meses só fazendo isso, não fazia mais nada, fazia pouquinhas coisas na Playboy, e a minha missão era essa. Então, eu ia no escritório do pai do Senna, eu falava. O Senna chegava no avião, no aeroporto, eu entrava lá, invadia, junto com os repórteres de esporte, ele falava, eu não acredito que você está aqui. E aí, hoje, ele ia, ele era muito religioso, eu ia com um colar de cruz, tudo. Eu fiz as coisas mais absurdas. E aí chegou um dia, ele falou para mim, olha, o Ayrton vai te dar essa entrevista, porque você merece essa entrevista. Eles tinham essa coisa, assim, meio do esforço e tudo. Ele falou, e ele vai te dar, mas quando? Bom, aí o quando, só Deus sabe. Ele nunca estava no Brasil, ele nunca tinha disposição. Um belo dia, eu lembro como se fosse hoje você falando. Ele desembarcou num jatinho, os jornalistas lá de esporte, eu fui falar, falei, Ayrton, sou a Mônica, não sei o quê. Meu pai já falou de você, eu vou dar essa entrevista para você. E eu voltava, não, Maranhão, ele vai dar, mas quando? Só Deus sabe. Bom, e aí, de fato, eu fui fazendo uma pesquisa muito grande sobre a vida dele, além de ler tudo, ver todos os vídeos, ver todas as corridas, ler tudo que já tinha saído sobre ele. Eu me recordo bem de uma coisa que, de fato, foi um impacto enorme quando eu falei dessa pessoa para ele. O Ayrton Senna tinha um amigo de infância que viajava com ele pela Fórmula 1 e tudo, e um belo dia o Nelson Piquet falou, o Senna é gay, né? Falou alguma coisa desse tipo, insinuou isso, ou falou abertamente. E, por causa disso, como a imagem dele implicava em milhões, né? Esse rapaz foi afastado. E eu fui falar com ele, e ele me contou toda a vida do Senna, a infância, a juventude, tudo. E aí, um dia, quando eu fui fazer a entrevista, eu comecei a falar fatos que ninguém sabia. E ele falava, mas quem te contou isso? Mas como que você sabe essas coisas? Como você sabe esses detalhes? Que nem os pais sabiam, porque eram coisas de amizade e tudo. E aí eu falei desse amigo dele, e aí ele ficou super emocionado, porque ele se afastou desse amigo, daí ele falou, eu tive que me afastar dele, uma pessoa que eu gosto. E eu falei, o Piquet usou isso, ele falou, o Piquet usou isso. Daí ele falou outra que foi bombástica, ele falou, mas eu... Aí ele falou, desliga o gravador. Aí ele falou, eu já fiquei com a namorada do Piquet. Lembra isso? Sim. Eu já... a mulher do Piquet. Eu já a mulher do Piquet. Aí eu falei, nossa, mas por que você não pode falar isso? Ele falou, não, eu não vou falar isso. Daí eu liguei o gravador e falei, você já ficou com a mulher do Piquet? Daí eu falei, agora ele vai me matar. Mas eu falei, eu não posso sair daqui sem isso. Daí ele falou, já. O Piquet sabe que eu sou homem, porque eu já fiquei com a mulher dele, ele sabe que eu sou... Bom, aí foi uma bomba, porque eu tinha Notícias Populares, que era um jornal... Não, a primeira bomba foi o Juca Kfouri, que trabalhava na Playboy na época, e tinha uma coluna no Jornal da Globo. Ele falou, exclusivo, daqui a 2 dias sai na Playboy, o Senna dizendo que já ficou com a mulher do Piquet.
Aí o pai dele ficava me ligando e o Juca falava, não atende ele, não atende ele. Eu falei, como que eu não vou atender o homem para quem eu devo a entrevista? Daí eu atendi, falei, seu Milton, ele não pode sair isso. Eu falei, seu Milton, a entrevista já rodou, já, né? Porque já tinha rodado, não tinha como mudar, não era internet que você mudava. Naquele tempo ia para a gráfica, rodava. Bom, aí sai a entrevista e o Notícias Populares, que era o jornal sensacionalista da época, escreveu assim a manchete: Senna já pilotou a máquina de Piquet. Bom, e aí e eu lembro que tinha um manual de como você fazia as entrevistas, e era uma coisa tão bem feita, de um nível tão alto, que tinha até, não sei se estava nesse manual de como fazer entrevista, o Silvio Maranhão falou para mim, descobre a cor que ele gosta, vai com a roupa da cor que ele gosta, porque se a pessoa gosta, detesta marrom. Você vai entrevistar o Roberto Carlos, você não pode ter nenhuma peça marrom. E aí eu nem lembro a cor que ele gostava lá, mas eu lembro que eu fui com a roupa da cor que ele gostava. Então teve essa foi uma aventura bem interessante. Depois vieram muitas e muitas outras. Sim. Desse manual que você estava falando, da Playboy, tinham duas outras coisas interessantes. Uma é que dizia que você não deve desligar o gravador até o momento de você ir embora. Se você já se despediu da pessoa, até logo, seu Ayrton, porque, às vezes, no último momento, a pessoa te diz uma coisa. Uma das declarações mais famosas que a Playboy americana conseguiu foi feita pelo repórter na despedida, na porta do Jimmy Carter, que era candidato a presidente dos Estados Unidos e ganharia a eleição logo depois. Jimmy Carter, vocês sabem, além de tudo, era um homem puritano, ele está vivo, religioso. E o repórter, estava com o gravador ligado, perguntou para ele se ele já tinha cometido adultério. E ele admitiu, já estava desarmado, que tinha cometido adultério no coração. A palavra foi essa. Que teve uma repercussão extraordinária. Porque chega no fim, a defesa das pessoas, elas já se foram. Tem um outro ensinamento muito interessante, muito, que dá muito certo, que é o seguinte, o Maranhão, foi ele que me ensinou. Ele falava o seguinte, você vai fazer a pergunta, e se a pessoa fica em dúvida e fica em silêncio, a sua tendência é responder pela pessoa. Não é? Exatamente. E ele falava, fique em silêncio, aguenta, porque daí a pessoa vai ser obrigada, não salve o entrevistado, e aí a pessoa vem. Isso é um fato, é verdade, isso. Funciona. Era chamada para a Playboy americana de técnica do silêncio. Você, em determinado momento, você faz uma pergunta difícil e fica quieto, morde sua língua. E a pessoa tem que preencher o espaço. E, com frequência, ela acaba dizendo o que ela não quer. Mas isso não é no começo da entrevista, isso é mais adiante. Você já está sacaneando mesmo. Não é que está sacaneando, você está tentando extrair o máximo da pessoa. Claro. O objetivo de uma entrevista como essa, como de entrevistas longas que você faz na Folha de São Paulo, é fazer um perfil da pessoa, não apenas as opiniões dela a respeito da conjuntura, das coisas que estão acontecendo, mas as ideias que ela tem e suas histórias de vida. É para isso que você tem, como a gente estava falando, conquistar a confiança do entrevistado e, num certo momento, entrar. Mas você não está deturpando nada, você está perguntando. Perguntar não ofende, né? Responde quem quer. Sim. O Hélio estava aí agora há pouco e contou, coisa que a gente imagina, sabe? O Hélio não grava. Ele vai fazer uma entrevista, não grava, acha o fim da picada, não paga. É claro que uma entrevista com a Playboy, sem gravar, não tem como, não. Porque são 3 sessões e tal. Mas vocês acham que o gravador constrange o gravador? Vocês acham que o gravador atrapalha? Constrange? Inibe? É um elemento complicador? Eu vou responder por mim. Eu quase sempre eu gravo minhas entrevistas, porque quando eu anoto, é impossível. Em determinado momento, uma conversa longa, você já cansa a mão. E às vezes eu não entendo a minha própria letra, porque é muito rápido. Mas, se for uma entrevista muito curta, eu não vou gravar. Mas, se for uma entrevista longa, não tem outro jeito. E eu sempre pergunto para o entrevistado, você não se incomoda que eu grave apenas para garantir a fidelidade às suas palavras?
para garantir a fidelidade às suas palavras. Evidentemente, nenhuma entrevista você transcreve exatamente como a pessoa falou, você tem que editar uma coisa como está linguagem oral, outra linguagem escrita, mas aí é a questão de uma edição de língua portuguesa. A tua pergunta foi interessante, eu ia perguntar para você se você grava sempre tantas entrevistas. Não, entrevistas assim, ping-pong, eu gravo, porque eu também tenho péssima memória, não consigo me recordar de nada. Agora, numa conversa que vai virar uma matéria, às vezes eu não gravo, faço anotações de palavras-chave para ser fiel. Agora, tem uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é a questão do estilo de cada entrevistador. Por exemplo, eu, como ouvinte, como espectadora, me incomoda demais o jornalista que é agressivo. Eu acho que você pode fazer a pior pergunta da face da Terra, da maneira mais... Tem uma amiga minha que fala aquela cara com de elegância, tonta, né? E faz a pergunta. Eu recentemente vi uma entrevista que o Maduro deu para um jornalista mexicano que mora nos Estados Unidos, o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro é um dos principais personagens do mundo hoje. Você gosta dele ou não é. Movimenta países, né? Movimento Estados Unidos, movimento Brasil, etc. O que acontece? Esse jornalista foi e fez várias perguntas. A entrevista foi censurada, arrancaram a câmera do jornalista, não sei o quê. No fim, a entrevista vazou. E aí eu fui ver a entrevista correndo quando saiu. E era de uma falta de educação. E eu faria as mesmas perguntas, porque o jornalista foi lá para ter um embate com ele, um embate televisivo com ele. Então, isso é um embate televisivo com o Maduro. Vale também para os objetivos que esse jornalista queria, mas ele não arrancou nada do Maduro. Então, eu acho que o estilo de ser educado e tal, que não significa não fazer as perguntas, você tem que fazer as piores perguntas. É isso que o Maranhão fala. Quer dizer, no meio da pergunta, você vai ver no momento certo de fazer, você não pode começar com a pior pergunta. Se você tem tempo com a pessoa, se você tem 5 minutos, né, Maranhão? Você tem que chegar lá na... Não tem tempo. Hã? Não dá. Eu gostei muito do que você falou, eu concordo plenamente. Eu acho que você não tem que ser agressivo com o entrevistado para obter as respostas que você quer. Eu dou até um exemplo. Durante a campanha presidencial última, o Jornal Nacional fez uma série de entrevistas com os candidatos. Aquilo, para mim, não era entrevista. Para mim, aquilo era uma inquisição. Eu não estava interessado de saber debates. Eu queria saber o que as pessoas, os candidatos achavam, quais são as ideias dele. A entrevista, por exemplo, que eles fizeram com o Jair Bolsonaro foi extremamente agressiva e, em função disso, foi positiva para ele, porque o Bolsonaro disse as coisas que o eleitor dele, os que estavam indecisos, queriam ouvir. Os dois, a Renata Vasconcelos e o William Bonner, não estão aqui, não estão ouvindo, mas essa é a minha opinião, eu nunca escondi isso, eles fizeram uma inquisição. A gente tem que fazer entrevista. E na entrevista você faz as perguntas mais delicadas, mas com educação. O Maranhão, desculpa, Mônica, aproveitando que você falou em Jair Bolsonaro e educação, antes de ontem, ele largou os jornalistas falando sozinho. Como que os jornalistas devem reagir quando há uma inversão? Quer dizer, é o presidente que está o entrevistado, nesse caso o presidente, se lixando e tratando muito mal a imprensa. Qual que é o caminho? Reagir como tem reagido. Nada. O que você vai fazer? A próxima você faz a mesma pergunta. Não pode bater boca com o presidente da República. Acho que nem com ninguém. Eu acho, também acho que não. Eu acho que você não bate boca com o entrevista. Nem nas redes sociais é difícil. Eu jamais bateria a boca com o Jair Bolsonaro numa rede social, mas às vezes alguém vem e fala. Outro dia aconteceu uma coisa curiosa comigo, só um parênteses. Às vezes eu retuito alguém e eu coloco como se fosse um título do próprio jornal, como se eu estivesse fazendo uma matéria sobre o Twitter. E o Carlos Bolsonaro fez alguma coisa assim, pai, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado, pai, você é o melhor pai do mundo. E aí eu retuitei ele e falei, obrigado, pai. Era o titulinho que eu dei. Daí ele colocou, obrigado, Mônica Bergamo. Ele colocou para mim, de nada, Mônica Bergamo. Eu falei, Carlos Bolsonaro, aproveitando, gostaria de fazer uma entrevista com você. Mas super educado. Ele, não quero fazer entrevista nenhuma e tal. Mas numa boa, assim, porque eu acho que não tem como você bater um jornalista não tem que virar um personagem assim de bate-boca, né? Eu acho que não. Alguns repórteres, alguns jornalistas que acham que tem que marcar a posição, que tem que ser agressivo, que tem que não sei o quê. Não importa que você não concorde com o teu entrevistado, você não está ali como assessor de imprensa dele, você não está como inimigo. Teu papel qual é? Conseguir notícia.
E para conseguir notícias, você tem que fazer a entrevista e fazer as perguntas certas. Para isso, tem que estar preparado. Oi. Oi. Sou a Júlia, sou de Manaus. Depois que a entrevista com o Lula saiu, eu achei que aquele capítulo tinha se fechado, que a história tinha terminado ali, né, daquela saga para entrevistar o ex-presidente. Mas aí saiu a Vaza Jato, com as informações daqueles bastidores, né, do que teria sido uma tentativa de censura. E eu fico me perguntando, né, com aquela curiosidade de saber como foi que você recebeu a notícia, onde é que você estava, o que você estava fazendo, e quais foram as suas primeiras reações assim, depois da leitura. Primeiro, eu fiquei com muita raiva quando saiu a Vaza Jato, porque eu tinha feito uma entrevista muito boa, que eu tinha juntado o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, a Folha estava dando 2 páginas e tal, e a gente achou que ia ter uma grande repercussão, porque os dois desciam o pau no governo e tal. Rodrigo Maia, quem mais? Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E aí, 2 páginas, quando chega... Não, manchete, não tem nada mais... Quando chega, 8 da noite, o Intercept, com aqueles diálogos, eu falei, não... Eu liguei para o Rodrigo Maia e falei, acabou a nossa entrevista. Ele mesmo só queria saber o que vai sair, o que não vai sair. Mas eu estava na redação fechando essa entrevista. Mas, ao mesmo tempo que eu estava fechando, a coisa era tão, assim, bombástica naquele momento que eu comecei a tuitar. E o Glenn, inclusive, fala isso. Ele fala assim, não fosse a tua entrada forte, porque eu comecei a ficar e comecei a retweetar. E aí a Folha falou, não, nós vamos dar também. Aí eu me senti mais livre ainda e... eu achei muito impressionante. Qualquer conversa, no fundo, é uma invasão mesmo de privacidade, é uma sacanagem. Se fizerem com a gente não vai gostar, mas tem interesse público. Né? Você está indo nas vísceras de uma operação que mudou a história do Brasil. Mudou a história do Brasil. Eu até outro dia, no mesmo Twitter, eu falei isso. Quando você teve o escândalo do PT, dissecou o PT, né? Quer dizer, desde o mensalão... Como é que funcionava? Como é que compra o Congresso? Como é que compra deputado? Tinha caixa forte de dinheiro. Depois, no Petrolão, e vieram as eleições, e o Lula ganha. E o Lula ganha de novo. Ou seja, o jornalismo não tem que se preocupar se vai o Lula ganhar ou perder a eleição, se as pessoas vão ficar contra o Moro, não vão ficar contra o Moro. Na verdade, eu acho interessante você conhecer como ele atuava e o que ele fazia. E eu acho que quem aprova... Acho que até aprova mais ainda, hoje em dia. Né? Eu acho que esse escândalo não muda. Nem inocenta o Lula, eventualmente, né? Não sabemos como é que isso vai terminar, e nem tira do Moro essa popularidade dele. Mas eu fiquei muito... Como acho que qualquer um de nós aqui, o Maranhão deve ter ido ler na hora. Todo mundo quer ler a conversa dos outros. Né? Mas, e eu Mônica, achei que foi muito... Eu fiquei foi esse o dia. Eu estava nessa excitação total, com a minha matéria e vendo minha matéria desabar. Só para não fugir do que estava falando do Lula, porque eu comecei falando dificílima entrevista que você conseguiu com o Ayrton Senna, isso em uma outra época, e eu queria saber, que eu nunca te perguntei, como que você conseguiu a entrevista com o Lula? Como foi? Conta os bastidores. Eu queria realmente só dar um enfoque maior sobre como você se sentiu tendo o seu nome ali no meio daquelas conversas. É verdade, estava o meu nome justamente da entrevista. Não, é o seguinte, só confirmou tudo que eu vivi, porque eles, de fato... fizeram de tudo para impedir a entrevista. Conseguiram impedir a entrevista antes da eleição. Eu até falei, gente, pode me grampear. Se me grampearem, assim, vai ser bem chato, porque a gente fala muita besteira. Principalmente com fonte, porque com fonte você concorda com a fonte. Fulano é bandido mesmo. E você concorda para você ter a confiança, como diz o Maranhão. Né? Mas aquela entrevista... Como é que foi essa entrevista? Eu falei... Pode me grampear 100 vezes, ninguém vai me ouvir falando, ou alguém da Folha falando, temos que publicar a entrevista porque estamos na eleição. Não existia essa ideia. O que aconteceu? Quando o Lula foi preso, no dia em que ele foi preso, eu falei na Folha, vamos tentar uma entrevista com o Lula na prisão. Porque era muito impressionante ver o Lula indo para a prisão. Foi uma coisa, assim, acho que para o país todo. E aí nós entramos com um pedido. E eles falaram, mas nunca nós vamos conseguir uma autorização judicial. Eu falei, no Supremo a gente consegue. Eu tenho certeza, porque o Supremo não tem como negar essa entrevista. O Supremo, os ministros lá têm todo um histórico. Como é que o Barroso censura uma entrevista? A Carmen Lúcia censura uma entrevista. Não tem como eles censurarem. Mesmo eles sendo contra, eles vão liberar essa entrevista. E a gente entrou
eu queria entrar direto no Supremo, os advogados, não, tem que seguir todo o trâmite. Eu falei, puta, nós vamos demorar 5 anos até a juíza sair de cima do negócio. Aí a juíza disse que não, foi para o TRF que disse que não, vamos para o Supremo. Quando a gente vai para o Supremo, aí já estava perto da eleição. Quer dizer, não foi um calendário que a gente decidiu, foi um calendário da Justiça. Quando chega, sorteio, cai na mão do Lewandowski. Eu falei, não, não tem como, pelo histórico, ele negar. E aí vai e cai na mão de um outro ministro, que era o único ministro que eu acho que faria o que fez, que é o Luiz Fux, que faria assim essa matada no peito forte mesmo que ele deu, e ele foi e censurou, porque ele não falou que a gente não poderia entrevistar o Lula, não pode, ele é um preso. Ele falou, se a entrevista já tivesse sido feita, ela não pode ser publicada. Eu acho que isso é uma censura explícita, bom. E aí a gente foi tentando derrubar o Lewandowski, derruba. Eu peguei o avião 3 vezes para ir para lá. Chegava, desembarcava, caiu. Chegava, desembarcava, caiu. O Toffoli derrubou e tal e tal. Então eu sabia que estava tendo toda esse. E eu me recordo bem que a Polícia Federal foi ao Jungmann, que era ministro, e o Jungmann falou, em nome da segurança, para o Toffoli não ficar com a culpa. Bom, enfim. Então, infelizmente, naquele momento, ela foi barrada. E depois, quando ela foi finalmente liberada, que o próprio Toffoli liberou, meses depois, que eu sempre achei que a entrevista ia ser uma bomba, independente de eleição. Claro que na eleição ela teria sido uma bomba mesmo, mas, independente disso, quando eu fui fazer, aí começou toda uma movimentação da Polícia Federal para inviabilizar a entrevista. Então, a Polícia Federal... Quem é a Polícia Federal para falar em nome da democracia entre todos os jornalistas? Não existe isso. A pessoa dá entrevista para quem ela quer. É a voz dela, é a ideia dela. Então entra todo mundo. E aí eles abriram inscrições, só o antagonista se inscreveu, porque eles não divulgaram as inscrições. As inscrições, só o antagonista sabia que tinha inscrição. Aí alguém me falou, aí comentamos com outros jornalistas, aí eu fui no grupo da PF e falei, gente, se inscrevam todos. Já que é para entrar todo mundo, vai todo mundo, então. E os jornalistas falando para a PF, mas que história é essa? Vocês vão abrir entrevista da Folha para todo mundo? Mas como que pode? Então, eu sabia que tinha tido uma movimentação violenta de bastidores para tentar impedir a entrevista. Então, quando eu li, para mim não foi uma surpresa em termos de que eu sabia que eles tinham se incomodado muito. Inclusive, eu lembro que nessa primeira entrevista, quando o Lewandowski deu a primeira autorização, os procuradores da Lenhol liderando assinaram a petição falando em nome da democracia, que façam todos, e etc. E o Lewandowski falou, não tem esse negócio de fazer todos, é quem ele quer, né? E, no fim, prevaleceu, então, isso. E foi assim essa entrevista. Pois mas esses são os aspectos jurídicos que você está falando. Mas pedir entrevista mesmo, você não podia pedir para o Lula? Para quem você pediu? Como é que foi? A entrevista... a entrevista foi pelos advogados. A gente falou, olha, nós vamos pedir, só que precisa do ok do Lula. Porque eu já tinha tentado com outros, por exemplo, quando o Zé Dirceu foi preso, uma das 1000 vezes lá, a gente tentou uma entrevista. Eu falei, eu quero entrevistar o Zé Dirceu na prisão, e o advogado falou, não, o Zé Dirceu não quer dar entrevista na prisão. Ele não quer. Então, não adianta você pedir. Se a pessoa não quer, é impossível. E ele, então... E essa coisa de entrevista na prisão, o Maranhão mesmo me presenteou com um livro há muitos anos atrás, O Jornalista e o Assassino, da Janet Malcolm, que memória, que falava do A Sangue Frio, né? Janet Malcolm, McDonald. Mas como é o nome, gente? Famosérrimo, A Sangue Frio. É o Truman Capote. Truman Capote. Ela relata como ele, Truman Capote, foi à prisão entrevistar um homem que tinha matado uma família, um assassino que era condenado à morte. É um grande clássico do jornalismo, da literatura mundial, na verdade. E não existiria esse grande clássico se alguém nos Estados Unidos resolvesse dizer que preso não dá entrevista. Esse grande clássico não existiria. Eu recomendo a vocês os 2 livros, inclusive, o A Sangue Frio e O Jornalista e o Assassino, né? Mônica, aqui. Meu nome é Tamara, sou do Espírito Santo. Também quero seguir essa linha da Vaza Jato. Só um depoimentozinho antes. Quando eu vi que seu nome estava confirmado na Jornada da Galápagos, eu pensei... a primeira pergunta que eu quero fazer para ela é se ela achou que foi, de fato, uma censura. Só que, no meio desse caminho, explodiu a Vaza Jato e, como você mesmo falou agora, foi confirmado o que você já estava acreditando, né? Você e o Florestan não puderam ir lá entrevistar. Enfim, mas o meu questionamento é outro. É o seguinte, saiu no Intercept antes uma reportagem de uma assessora da Lava Jato, que ela falava que a imprensa comprava tudo o que a Polícia Federal
mandava. Enfim. E aí, casos como, por exemplo, o Deltan Dallagnol lucrando com palestras, a condução coercitiva do Lula, enfim, tudo isso, eu imagino que, se tivesse uma apuração mais funda em relação ao que a Polícia Federal passava para os jornalistas, talvez isso já teria sido descoberto há muito tempo. Enfim, eu queria saber o que você pensa sobre isso. Realmente os jornalistas compravam tudo? O que você pensa sobre isso? Eu acho que, além de eu achar que boa parte dos jornalistas compravam tudo, não todos os... Hoje eu estava, por um acaso, falando com essa assessora que está escrevendo um livro, né? A Cristiane. E aí ela até comenta sobre isso, que ela diz que ela, como assessora, sempre achou que o judiciário tinha que falar tudo, porque o judiciário tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E ela era assessora de uma vara que decide muita coisa sobre previdência. E ela diz que agora tem grandes dúvidas sobre o judiciário, quando tem um crime, um processo criminal, ser tão assim alimentador de notícias, porque aí você passa a ter uma coisa que é muito discutida no mundo todo, que é a questão da mídia opressiva sobre os juízes, né? Então é polêmico. Então você vai impedir as pessoas de divulgarem informações? Tem países que regulam mais isso, né? Que o processo só no fim pode ser divulgado, depois de sentença e tudo mais. E aí a gente começou a falar isso, e tem até umas teses. Tem uma tese muito interessante de uma desembargadora, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas que o Barroso fez o prefácio, isso em 2008, antes dele ser ministro, onde ele fala, porque o que acontece? Os interesses da imprensa... Assim, ela fala o seguinte, a verdade jornalística não é a verdade do processo, necessariamente. Primeiro, pela pressa. Você recebe aquela informação, você publica. Começa a virar uma guerra pelo furo. Uma guerra pelo furo. A Folha até foi muito prejudicada, porque, como a Folha era muito crítica à Procuradoria, o Janot não tinha furo para a Folha. Tinha para a Veja, do André, tinha para todo mundo. Menos para a Folha. Então, você tem esse problema. Você tem, primeiro, a subjetividade do repórter, a pressa, os interesses das empresas jornalísticas, porque eles existem, existe uma pauta da empresa, existe uma pauta do repórter, mas existe, sobretudo, essa pressa, essa disputa pelo furo. Então, você passa a ter vira um transe, assim. Ela mesma diz que vai contar isso no livro dela. E você acaba... Você não tem nem tempo de checar. Eu acho que você recebe um furo, você pega e bota no ar. E aí virou essa roda que eu acho que levou a imprensa a hoje ter que fazer uma autocrítica sobre a cobertura da Lava Jato, porque a Lava Jato era um poder de Estado atuando fortemente, mudando a história do país, e tudo bem, né? Vazou o grampo da Dilma, tudo bem. Mas você tinha o ministro Marco Aurélio Mello falando contra. Não é que assim a mídia censurou as críticas, publicou as críticas, todos os veículos publicaram as críticas, mas de uma maneira muito, eu acho, lateral. E sem dar a cobertura merecida ao fato de que você tinha um poder de Estado atuando bem, de forma muito, muito, talvez abusiva. Não sei quem vai concluir isso, é o Supremo, mas atuando de uma forma muito intensa e pouco, acho que acompanhada de forma muito precária pela imprensa, esse lado. O outro não, o outro foi bem acompanhado. Mônica, sou Veluma, de Manaus. Minha pergunta é assim... Oi, tudo bem? Pode ser para vocês dois também. Eu queria saber, você hoje está muito direcionada ao jornalismo político, né? E você começou na Playboy, como ele falou, em outras coisas. Como é que foi essa sua direção para o jornalismo político? Acho que muitos de nós aqui têm essa direção. E eu vou fazer uma pergunta para vocês também, que eu fiz antes para o Hélio, que a imprensa tem sido muito atacada no atual contexto. Mas ela vem sendo atacada desde sempre. Quando a imprensa é muito atacada, é porque ela está fazendo o papel dela? Maranhão. Pergunta difícil. Fugindo um pouquinho, inclusive, do nosso tema, que é sobre entrevistas, né? Sobre técnica de entrevista. Oi? Pode. Está evasivo, Maranhão. Responde. Responde. Está evasivo, assim. Desculpa, eu não entendi. Ele vai responder. Deixa em silêncio, gente. Faz com ele que ele mandou fazer. Os outros. Você perguntou por que a imprensa é atacada? Não. Eu não entendi. Quando a imprensa é atacada, é porque ela está cumprindo o seu papel. Nem sempre. Às vezes é atacada com justiça. A imprensa comete erros. Nós não podemos achar que, porque saiu publicado, porque a imprensa
Agora, em geral, sim. Em geral, sim. Mas muitas vezes não. Eu não estou querendo ficar em cima do muro, mas eu, como leitor, eu sou extremamente crítico em relação à imprensa, a determinadas posturas, a superficialidade, e que é um pouco intrínseca da apuração jornalística, que, como a Mônica estava me lembrando, essa pressa de dar o furo, de publicar e, às vezes, ser checado de todos os lados, né? As pessoas só gostam da imprensa quando ela elogia, né? Quando ela é crítica, é porque ela é parcial e porque ela não cumpriu o seu papel. Quer dizer, nem sempre, como você falou, é justo, mas eu acho que muitas vezes, sim. E eu acho que com a internet, inclusive, essa pressa pelo furo, isso se exacerbou. Quer dizer, tem uma notícia que quem é que vai colocar no ar antes e já coloca e depois você tenta corrigir. O jornal faz a mesma coisa. As revistas semanais de informação, a começar pela Veja, que elas muitas vezes elas se diferenciaram dos jornais diários, de televisão e tudo, por ter mais tempo de apurar as informações e de checá-las e de cometer menos erros. Mas isso não quer dizer que não cometeu um monte, continua cometendo. Errar não é que seja errar humano. Errar faz parte da profissão jornalística, eu acho. Mas a gente tem que ter autocrítica e corrigir os erros, sem eufemismo. Não, concordo também com o Mariano, também tem uma visão bem crítica. E eu acho que a gente está na chuva para se molhar, porque assim, o jornalismo, a gente se auto-intitula um mediador isento do que está acontecendo e vamos passar para o leitor, e nem sempre é assim mesmo. Então, eu acho que o Bolsonaro tem todo o direito de falar mal da imprensa, o Lula falava mal da imprensa, a Dilma falava mal da imprensa, e a imprensa, quando o leitor é que tem que ter esse reconhecimento, né? Uma vez eu estava numa palestra e me perguntaram se era verdade que o Serra telefonava para pedir a cabeça de jornalista. Tinha essa fama. Eu falei, a mim ele nunca pediu. E a gente teve embates muito fortes, eu com o Serra, algumas situações bem delicadas e enfim, independente disso, hoje eu me relaciono de uma forma bem civilizada com ele. Mas ele falou, o importante não é que se ele está pedindo, é o patrão não entregar, né? É você ter a segurança de fazer o seu trabalho. Agora, ele ligar para reclamar, para encher o saco, está no direito dele. Eu já fui, entre aspas, vítima. Aliás, se não me engano, era até o Maranhão. O diretor. Eu sou culpado de tudo. Não lembro se era o Maranhão. O André, com certeza, ainda não era o diretor. Mas eu entrei na coluna e aí resolveram fazer uma matéria, que foi uma colega nossa, que eu não vou nem falar o nome, que eu me dou bem com ela também, mas foi fazer uma matéria sobre jabás na imprensa. Aí vieram, como é que você lida com isso? Falei, não, a gente tem uma regra na Folha, como a coluna é muito visada, então a gente segue isso de uma forma muito, como é que se diz, rígida. Então, se alguém me dá um presente, ou a gente devolve, ou assim. Daí eu lembrei de um episódio que eu tinha ido num restaurante, estava o Rogério Fasano, o pai, o Fabrício Fasano. E aí ele mandou, se não me engano, eu já nem lembro mais o que era, acho que era um vinho. Era um vinho, ele mandou um vinho para mim. Daí eu falei, gente, o homem é um senhor, é um velho, como é que eu vou devolver um vinho para ele? Vai ser muito mal educado. Daí eu fui falar com o Otávio, que era o dono da Folha, que faleceu, infelizmente. Ele falava, era muito no começo da coluna, ele falava, tudo você trata comigo. Daí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar um presente de igual valor para ele. Ah, mas o que pode? Eu nem conheço ele. Bom, vamos compramos um dicionário completo da sociedade brasileira. Eu nem lembro mais o que era. Demo, de volta. Aí ele adorou e queria mandar outro vinho. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não posso. O fato é que eu não posso receber presente de jeito nenhum, etc, etc. E aí veio uma pessoa contou para essa repórter e ela veio falar comigo. Ah, você devolveu? Tarará. Daqui a pouco eu fico sabendo, por espiões, que ela ia publicar uma coisa do tipo assim, o vinho custa tanto e o dicionário custava a metade do preço. Daí eu falei, não, minha querida, aí é uma sacanagem que você está fazendo, porque quando ele me deu esse vinho, o dólar era menos. E agora você está calculando com o dólar atual. Daí foi um quebra-pau e eu liguei para a direção da Veja.
Na época era o Eurípides. E falei, era uma sacanagem. Uma sacanagem. Então, quer dizer, quando você vai ser sacaneado, você não pode reclamar. Então, eu acho que se a pessoa telefona, se o Bolsonaro telefona, se fala... Gente, você tem que fazer o seu trabalho honestamente, o leitor vai julgar. Entendeu? Agora, o direito de reclamar, eu acho que é total e absoluto. Mônica, o vinho era Romane Conti? Não, não chegava tanto. Eles não entenderam a piada porque eles não lembram da eleição. Não, eu sempre gostei, sempre quis. E eu trabalhava na Vejinha, em São Paulo, com o Maranhão, e aí o André me roubou dele, porque o André era editor de política, e eu fui trabalhar em política. Da Veja. Na Veja. E eu queria muito, E foi super dolorida a minha saída da Vejinha, porque eu também queria ficar e queria ir. Eu queria fazer as duas coisas. Mas eu sempre tive esse sonho. E aí fui para Brasília, depois ficamos... Né? Não, depois eu fui para Brasília, o André ficou bravo comigo, que eu fui para Brasília. Depois ele foi para Brasília também, foi ser meu chefe lá. Mas aí é isso, eu sempre quis ir para Brasília. Era a minha meta, era viver um pouco em Brasília. Eu tinha muitos amigos lá, queria morar lá, queria cobrir. Eu gosto. Agora, em São Paulo, era muito difícil fazer essa cobertura, né? Assim como eu queria. Então... Lembra da conversa que a gente teve com a Daniela Pedro sobre ir para Brasília para fazer política? O depoimento dela tem que ir, né? Mônica, Gustavo, de Curitiba. Voltando um pouquinho para esse tema das técnicas de entrevista, até se puder desenvolver um pouco sobre como que cada um de vocês gosta ou costuma fazer isso, mas cobrir política e cobrir o político. Qual que é a diferença, ou se não tem diferença, mas pensando se eu estou fazendo uma reportagem mais focada no político como perfil mesmo, ou se estou falando de política, se puder diferenciar um pouquinho isso, pensando na técnica da entrevista mesmo, da reportagem. Bom, eu acho que quando você entrevista um político, é muito difícil entrevistar um político, porque o político ele está sempre interpretando um papel. Uma das coisas que me impressionou muito quando eu entrei na prisão para falar com... não é uma prisão, né? Na Polícia Federal, para falar com o Lula, foi vê-lo. E eu falei, não, o Lula não pode estar tão bem. Não tem como ele estar tão bem. Porque o Lula, nesses anos todos, ele perdeu a mulher, ele perdeu um neto, ele perdeu a liberdade, ele perdeu o patrimônio. Não tem quem tenha uma perda desse tamanho que chegue ali com a força que ele estava demonstrando. Então, só quem é muito íntimo dele vai saber se ele estava ali exercendo um papel ou não, ou qual é o grau de fragilidade que ele está hoje, o que ele sente de verdade. Mas ali ele estava o mesmo Lula de sempre. Então, ele tem um papel público que é muito difícil ele se desprender desse papel público. Então, todos os políticos são assim. E então, tem essa dificuldade, porque você, para arrancar um negócio assim... nem o Bolsonaro, que fala um monte de coisas que, para nós, às vezes, parecem loucuras, ele está interpretando um papel público o tempo todo. É o papel que ele Nada de graça. Nada de graça, não. Então, é bem difícil você fazer entrevistas com políticos. Entrevista com político você faz para ele mandar um recado, mas não, assim, uma entrevista que você entre na alma de um político, eu acho bem difícil. Muito difícil. Eles estão sempre interpretando, como você falou, e essa ideia que existe que político sempre mente, de certa forma, é isso mesmo. Obrigado, ele está interpretando um papel. Dizem, não é, André? O André tem uma experiência de jornalismo político invejável, que no Congresso Nacional tem de tudo. Só não tem uma coisa: bobo. Não existe bobo lá. Ninguém está ali por acaso. Não é bobo. E é difícil você entrevistar um político ele dizer besteira, porque eles não são bobos. Eles têm um papel a interpretar. Uma vez o Roberto Pompeu de Toledo, jornalista que eu muito admiro, hoje colunista da Veja, mas durante uma época ele fazia também matérias especiais. E ele fez uma grande matéria sobre o Congresso Nacional que... logo no começo, ele perguntava isso. Mas não existe mesmo nenhum bobo no Congresso Nacional? Aí seguiam-se 6, 7, 8 páginas, matéria grande, e ele respondia no final: não existe. E agora o repórter, às vezes, é ingênuo. Acha que... Sim. A ingenuidade é um defeito que a gente perde com o decorrer do tempo, né? Mas no começo é meio inevitável. Você tem outra coisa que as pessoas dizem. Que eu comecei a perceber ao longo assim, porque eu acho que ainda eu comecei num tempo em que
os artistas, você ligava para casa, e a pessoa atendia. Oi, aqui é o Caetano, oi, aqui é não sei o quê. Depois começou a ter assessoria, começou a ter isso, começou a ter aquilo, porque começou a ter uma indústria cultural no Brasil muito forte, e o artista também começou a viver da sua imagem. Então, assim, o cara... Aqueles artistas porra louca total, que bebe, que se joga no meio da rua, é raro hoje. Deve ter um monte, mas é raro que eles se mostrem dessa forma espontânea. Eu me recordo de uma vez que eu fui entrevistar o Wagner Moura, no Roda Viva. E aí ele era tão perfeito, tão perfeito. Eu falei, mas, ô Wagner, você não tem nada seu errado, você não fala um palavrão, você não fala mal de ninguém. Ele não fala nada, 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 nada. Quem ainda é assim é Caetano, é Gil, que fizeram a sua carreira de uma outra forma. Mas é tudo, mesmo eles. Né? Eu me recordo de uma vez que eu fui entrevistar o Caetano Veloso, e ele estava fazendo era o lançamento do filme Dois Filhos de Francisco, e ele acho que fazia uma parte da trilha sonora. Bom, eu sei que eu fui fazer uma entrevista dele com o Zezé, na casa dele, os dois, juntamos dois. E foi sensacional a entrevista. Em um determinado momento, o Caetano se empolgou e falou, porque lá na Globo tem jabá mesmo, e para ir nos programas tem que pagar, não sei o quê. Bom, deu um rebuliço. E o Caetano depende. A mulher dele era sócia de uma empresa produtora de cinema, que era sócia, que fazia muita coisa com a Globo Filme. Eu sei que foi um estrago. E eu falei, eu não posso desmentir, porque ele disse, está gravado. Ai, como é que faz agora? Não dá para tirar? Não dá para tirar, já está impresso, não sei o quê. Eles são todos cercados por esses assessores. Mas o Caetano ainda é das antigas, porque o Caetano ainda é das antigas. O Caetano é um cara que chega e fala, mas os jovens atores não são assim, não são assim. E, então, também é difícil hoje em dia fazer uma belíssima entrevista com um grande ator, também é difícil. E eu me recordo que daí o Caetano, coitado, escreveram lá, disse, mas eu não quis dizer exatamente isso, tentando ali, porque a Globo ficou louca com ele, né? E diz a Globo que não cobre e tal. Eu não sei por que ele chegou toda razão. Não, você não vê boas matérias, boas entrevistas. Antigamente com artista. via. E tem um outro campo que isso também acontece, que vocês devem ter observado, que é o futebol. O jogador de futebol não dá entrevista. Quando tem a seleção brasileira, que na Copa América, na Copa do Mundo, são dois jogadores, um ou dois jogadores, que a CBF decide que vão falar naquele dia, sentam numa mesa como essa aqui e falam. Se você quer falar com outro que não está, você não consegue. Eu trabalhei muito tempo no jornalismo esportivo, cobri várias Copas do Mundo, trabalhei em Placar e cobri também pela Veja. Na época que eu trabalhava em Placar, aqui em São Paulo, cobria futebol, cobria Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Eu falo isso para o meu filho. Meu filho trabalha na Sport TV e ele conta isso para os colegas dele, que são de uma geração abaixo da minha. Às vezes eles não acreditam. Eu nunca conheci na minha vida, quando eu era repórter de Placar em São Paulo, um assessor de imprensa. Nunca conheci. Nem de clube, nem de jogador. E os grandes jogadores brasileiros, estou falando dos anos 70, dos anos 80, quando eu precisava falar, eu esperava a saída do treino, que os treinos eram abertos. Hoje o jornalista não vai em treino, que saía, podia ser o Zico, podia ser o Ademir da Guia, que era os grandes jogadores brasileiros, podia ser o Rivelino. Eu queria fazer uma matéria com o Ademir da Guia, por exemplo. O Ademir da Guia era o maior jogador do Palmeiras, tem estátua dele. Né? Eu chegava antes do treino e disse, o Ademir precisava fazer uma matéria com você. Daí ele disse, espera terminar o treino, a gente fala. Hoje, se você quer fazer uma matéria com reserva sei lá, de um time qualquer, você não consegue, você tem que passar para assessores, o que você vai falar, o que você não vai falar. E o resultado, você não vê grandes matérias mais com o jogador de futebol. Isso para não falar de estrelas como o Neymar. Quando você viu ultimamente uma matéria com o Neymar? E eles usam, e os artistas fazem muito isso também dentro da indústria cultural, eles acreditam que eles postando pelo Instagram, pelo Facebook, o que eles acham, que eles estão cumprindo seu papel. Não é verdade, porque não há contestação. Então, o jogador coloca o que achou, que não achou, põe a foto lá, mas você não pode perguntar para eles. E eles esquecem, tanto os artistas como os jogadores de futebol, para falar só neles, que o repórter, nós somos apenas um intermediário entre eles e quem é responsável pela celebridade, pela fortuna que eles têm, que é, no caso do futebol, o torcedor,
que é, no caso do artista, o consumidor. Por quê? Os jogadores ganham a fortuna que eles ganham na Europa, aqui no Brasil, graças, evidentemente, ao talento deles, mas, sobretudo, graças ao torcedor que compra ingresso, que assiste os jogos pela televisão, e, portanto, existe patrocínio, que consome os produtos que eles anunciam. Não é verdade? E a mesma coisa em relação aos artistas. Então, eles devem satisfação ao torcedor, devem satisfação ao fã, ao espectador, e isso ele só pode fazer através da imprensa, e não através de posts no Instagram. Eu acho isso uma questão muito importante, que, inclusive, faz com que os artistas se isolem ao máximo, né? E que não prestem contas. E os jogadores de futebol, sem falar de outros esportes, que também é a mesma coisa, igual. Entrevistar o Ayrton Senna hoje, nem você ia conseguir, se ele estivesse vivo e fosse... Mas eu acho que essa coisa dos ambientes controlados, né? Ainda mais num mundo de internet. Agora, a grande discussão no Palácio do Planalto, e se ela vingar vai ser uma pena, é assim, de acabar com aqueles cafés da manhã com jornalista. Porque, por mais que seja controlado, você vê, o Bolsonaro foi falar... cochichar com o ministro, aqueles Paraíba lá, você não tem nada com eles, virou um escândalo, merecidamente, mas o fato é que ele não estava dando uma declaração para os jornalistas. Ele estava falando com o ministro e vazou o som e mostrou um preconceito dele. A imprensa tem mais é que fazer escândalo mesmo. Mas então eles falam, não, esse porta-voz do Bolsonaro só coloca o Bolsonaro em fria, porque junta um monte de jornalista e sempre sai uma coisa fora do controle. Então, eles discutem isso lá, acabar com os cafés da manhã, inclusive acabar com esses quebra-queixo dele, que ele também fala um monte de... Ele fala aquele jeito dele e vai dando certo, né? Pro eleitorado dele, está dando certo. Hoje ele falou uma bem forte, né, contra o pai do presidente da OAB, falou se ele quiser eu conto como o pai dele morreu, mas, assim, foi uma coisa bem violenta, não sei se isso... Então, é uma coisa meio fora de controle, que fica aquele... Então, eu desconfio que daqui a pouquinho o Bolsonaro vai entrar num ambiente mais controlado, acaba com esse quebra-queixo. O Itamar Franco fazia muito quebra-queixo, né, também. Falava muita... Fernando Henrique, não. Nem Lula. Quebra-queixo que você fala? Quebra-queixo é quando você vai na porta de um lugar e os jornalistas ficam perguntando. Acho que o Lula e o Fernando Henrique não faziam, né? Nem Dilma, né? Não. Era uma coisa bem de Itamar Franco e Bolsonaro, Olá, eu sou a Scarlett, já tive a oportunidade de conversar com o Maranhão, sou do Rio Grande do Sul, mas estudo no Rio. A minha pergunta é para os dois, muito em cima de um comentário da Mônica sobre uma pergunta que já foi feita sobre os ataques que a imprensa vem sofrendo. E aí, Mônica, você deixou bem claro assim que importa muito também o feedback do público, né? O que o leitor acha disso. E, nesse contexto que a gente vive atualmente, a imprensa também vem sendo atacada pelo público. Muitas vezes, enfim, agora com as chamadas fake news, né, os jornalistas estão perdendo a credibilidade diante de determinado público, que, enfim, muitas vezes a gente está fazendo o nosso trabalho e ainda assim vem sendo atacado também pela audiência. Então, assim, como vocês enxergam isso e como a gente, como jornalistas, deve lidar, né, enfim, com isso, esse momento que a gente vive muito delicado, do público mesmo, muitas vezes não acreditar naquilo que a gente está falando e aquilo que a gente está falando é a verdade, é a realidade que está acontecendo. Responda. Gente, acho que não tem muita escapatória. Eu acho que tem uma coisa que vocês têm que ver, que é um filme agora, Privacidade Hackeada, que eu vi ontem. Isso que está acontecendo com o jornalismo está acontecendo com a sociedade, quer dizer, com a democracia. Porque o que você tem hoje? Você tem a tecnologia, quer dizer, o que foi criado para conectar pessoas, tendo um uso, quer dizer, você tem informações que circulam na internet, que, primeiro, você não sabe nem sequer que circula, muitas vezes. No Brexit, na Inglaterra, que lá do The Guardian desvendou, né, entrevistou o primeiro ex-empregado da Cambridge Analytica que dava esses dados, tirava esses dados do Facebook e vendia para as campanhas. Quer dizer, você não sabe o que está sendo dito, quem está dizendo, quem está recebendo, não tem nem sequer como desmentir. Quer dizer, quando a campanha do Haddad aqui pegou aquele negócio da mamadeira de piroca, já estava tão espalhado que eles demoraram para saber. Ele mesmo fala que ele recebeu e achou que era piada, ele nem se importou
com aquilo. Então, você tem. Então, isso vai acontecer com a imprensa também. Então, se as grandes democracias estão lidando com isso, não estão ainda tateando uma solução, o Congresso americano tentando fazer uma regulação, o Congresso inglês, as grandes democracias lidando com essa questão de notícias que circulam e que criam um estado de espírito que você nem sabe que ele existe para lidar com ele, eu acho que a gente não tem muito. A gente vai ter que conviver com isso, de fato. A gente vai ter que ir nessa onda quando isso estiver regulado e estiver bem. Se é que algum dia se vai conseguir regular isso, e vai ter que lidar. Eu não tenho resposta para isso. Acho que, se as grandes democracias não têm, a gente aqui não vai ter tão cedo também. Eu acho que você respondeu. Boa noite. Meu nome é Alice, eu sou do Recife. Eu tenho 2 questões focadas no tema do nosso encontro hoje. Eu queria saber, primeiro, o que é que vocês consideram uma boa entrevista? Quais são os elementos que, para vocês, caracterizam uma boa entrevista? E, segundo, a gente citou aqui algumas entrevistas que demoraram para acontecer, que houve um processo de conquista do entrevistado prévio ao momento da entrevista. E aí eu queria saber, para vocês, qual o limite do respeito e da ética nesse momento de aproximação do entrevistado para conquistá-lo, para garantir a entrevista. A questão é você convencê-lo. E, em geral... A tua pergunta é muito interessante. As melhores entrevistas são as mais difíceis, são as que as pessoas não querem dar, né? Porque, quando o interesse é apenas do entrevistado, você deve desconfiar. O assessor de imprensa tenta plantar, o fulano de tal quer dar uma entrevista para você, tal. Ele quer vender o peixe dele. Agora, quando você é que está atrás, é porque o teu interesse é o interesse do leitor, em última análise, é o interesse da sua publicação, e você batalha exaustivamente, você consegue resultados melhores. E você mas não é político, nada, de como uma entrevista que a pessoa não queria dar acaba sendo boa. Eu acho que citei no começo, eu fiz uma entrevista com o Lima Duarte, o ator Lima Duarte, para Playboy. O Lima Duarte, naquela ocasião, eu acho que era 88, 89, e ele estava na novela O Salvador da Pátria, que era um estouro. Tinha o último capítulo do Salvador da Pátria, deu talvez a maior audiência em anos e anos da televisão brasileira. As pessoas todas assistiam, só comentavam isso. Ele tinha tal audiência que um episódio esquecido, mas o candidato do PSDB, na ocasião à presidência da República, era o Mário Covas. E cogitaram de colocar o Lima Duarte como vice na chapa dele, sim, que achavam que ele chegava no último capítulo, acabava, e aí entrava o horário eleitoral, Mário Covas com o Lima Duarte. Bom, o Lima Duarte não tinha nada que dar entrevista para mim, ele tinha mais do que fazer. Ele estava famoso demais, ele estava no auge, e eu queria uma entrevista que eu disse desde o início para ele, que ia exigir várias horas de gravação. Ele, durante 2 meses, não foi tanto quanto o Ayrton Senna, ele fugiu de mim. Ele tem entre outros talentos, ele tem um talento extraordinário para falsear vozes. Eu ligava para a casa dele, ele falseava cada vez uma voz, dizendo que era uma pessoa que não era. Não, o Lima Duarte não está aqui, está viajando, ele foi embora. Não. Outro dia ele eu atendia, era uma voz de mulher, eu comecei a perceber, era ele mesmo, ficava fugindo. Até que insistiu tanto, eu insisti tanto, que ele concordou comigo que eu podia acompanhá-lo no interior de São Paulo, uma cidade chamada Vera Cruz, que ele ganhava um dinheiro extra para ir em rodeio, assim, e chegava lá, aparecia, dava tchau e voltava. O avião saía 7 horas da manhã de Viracopos. Nossa, eu tive que acordar às 4 da manhã, cheguei lá. Aí o Lima Duarte disse, você é chato mesmo, né? Eu pensei que você não viesse numa hora dessa. Vamos que eu vou falar com você na viagem. O avião decolou, ele começou a dormir. Não podia... Aí ele disse para mim que na volta ele falava, na volta ele dormiu. Na volta ele dormiu de novo. Bom, fui até que eu consegui começar a entrevista com ele. E aí é um orgulho profissional meu que ele, algum tempo depois,
ele foi no programa Roda Viva e, do nada, está lá gravado, ele disse assim, quero aproveitar aqui, que tem um jornalista que não está aqui presente, mas que insistiu muito de me dar entrevista. Eu não queria dar. Foi a melhor entrevista da minha vida. Por quê? Essas são as mais difíceis e se tornam as melhores. As mais fáceis, que plantam, geralmente, elas são mais interesse do entrevistado do que do entrevistador. A Mônica quer falar. Bom, Sim. a gente só tem 3 minutinhos que Não, a eu gente quero tem que contar. entregar É que ele a sala falou. agora. Ele estava falando dessa coisa, de repente ele começou a dormir, me aconteceu uma recente que, bom, então toda essa dificuldade da imprensa com o governo Bolsonaro, e da Folha especialmente, aí uma pessoa que conhece o Paulo Guedes e conhece a Daniela, que é abraço direito dele, falou, não, vamos fazer uma entrevista com o Paulo Guedes, vamos. Daí um belo dia me liga essa Daniela, o Paulo vai falar com você, mas cuidado, não vai sacanear muito, tá bom. Aí eu chego lá com a outra jornalista da Folha, não, mas ele quer que ela vá junto, então vamos junto, a Mariana Carneiro. Aí chegamos lá, estou lá sentada e a Folha, eu não acredito que você consiga essa entrevista, o Paulo Guedes já deu cano aqui 5 vezes em almoço. Bom, eu chego lá, estamos lá esperando, me preparei, ele tudo e tal. Daqui a pouco ele chega e fala, eu não vou dar entrevista. Como o senhor não vai dar entrevista? Não, você veio aqui só almoçar comigo. Eu falei, não, como que eu quero almoçar com o senhor? E ele já ia dar uma entrevista para a Globo News, então eu tinha que fazer naquele dia. Não tinha esse negócio de almoçar com ele. Eu falei, mas ministro, eu não te conheço. Você na campanha falou que eu ia criar a CPMF. Você acabou com a minha vida. Eu preciso te conhecer. Eu preciso confiar. Eu falei, meu Deus. Eu falei, agora ferrou. Eu falei, então mesmo é o seguinte, eu vou embora e a Mariana, que o senhor já conhece, faz a entrevista. Não, eu não vou dar a entrevista. Aí a gente almoça. Vamos almoçar, tá bom, vamos almoçar. E a repórter me olhando assim, né? Eu falei, bom. Aí eu comecei a falar, mas como ele começou a falar do Bolsonaro? Eu falei, mas era isso que eu queria que o senhor contasse. Ele, mas o Bolsonaro apoia tudo. Eu falei, mas é isso. Ele, mas isso eu falo. Eu falei, não, mas é isso. Não, isso eu falo. Aí eu falei, bom, então vamos ligar o gravador. Ele, não, pera, eu vou almoçar antes, eu preciso almoçar. Aí Mala. E a assessora, ele tem 1000 coisas, depois não vai dar. Eu falei, gente, ministro, mas não vai dar. Ele, não, deixa eu almoçar, almoço correndo. Almoçou, daqui a pouco liga o gravador. Começamos a fazer pergunta. Aí entra a assessora. Ministro do Supremo, você tem que jantar com o ministro do Supremo. Ele, porra, agora eu quero que a Mônica fique aqui, agora eu gostei. Não, volta depois, não sei o quê. Então, foi uma confusão. Então, essa coisa do Lima Duarte dormindo é a coisa mais simbólica. Mônica, obrigada. Maranhão, obrigado. Só para concluir, o Maranhão é o chefe que eu contei, que fez eu contar casinha por casinha Casinha por casinha. Contei. Na Avenida... Casinha? Não sei, eu não estava aqui. Claro que sabe. Na Avenida Rebouças... Só vou relembrar para a Mônica saber o que é. Enfim, 3 semanas na Vejinha, repórter novata, fiz uma matéria de uma pagininha, e no Estadão eu fazia 3, 4 matérias por dia. Então, lá a gente demorava uma semana para fazer uma matéria por dia, eu quase me matava. E aí, o Maranhão passava por 500 mil editores, caiu a matéria na mão do Maranhão e tinha uma imprecisão, assim, sei lá, X casas na Rebouças estão para alugar, de acordo com os sindicatos, não sei o quê. Era um percentual. Ele falou, mas são exatamente quantas casas? Aí, falei, não sei, Maranhão. Bom, então faz o seguinte, nós temos 2 horas ainda para fechar. Vai até a Rebouças, você sobe de um lado contando as casas e volta descendo o outro. Eu olhei para ele e falei, será que ele está falando a verdade? Isso é piada? Puta sol. Aí ele falou, e para você ter certeza, depois você faz o caminho inverso para ver se a conta estava certa. Enfim, Quantas casas eram? Sei lá quantas casas eram, mas eu tive que contar todas as casas da Avenida Rebouças e quantas estavam para alugar. E aí a matéria ficou muito boa por causa disso. Exatamente, eu falei que é o pequeno detalhe, era uma conversa que a gente estava tendo, que é isso, que às vezes é o sacrifício que parece bobo, mas faz toda a diferença. Bom, uma salva de palmas para eles.